Oi, internet! Esse é o Trajetória Local, o programa de extensão da UFAM para entrevistar empreendedores públicos e privados que atuam no Amazonas. Eu sou Maurício Brilhante de Mendonça, professor e coordenador do projeto, que em 2025 conta com a Micaele Crescêncio e o Eric Simon, ambos técnicos administrativos em educação da UFAM e alunos do mestrado profissional em administração pública em rede nacional, o Profiap. Ela é jornalista e ele, engenheiro da computação. Também compõe a equipe a Ana Beatriz Bravos, aluna do curso de administração da UFAM. Esta série de entrevistas procura abrir e registrar um diálogo entre o curso de administração da UFAM e pessoas que percorreram até aqui trajetos empresariais ou no serviço público e que queiram compartilhar conosco aqui da UFAM as suas experiências, que podem servir de inspiração para os alunos que estão aí buscando caminhos para o empreendedorismo ou para a sua atuação profissional. Hoje, entrevistamos Juarez Balduino, administrador, empresário e publisher da revista Pinha Amazônia. Bom dia, Juarez, tudo bom? Bom dia, Maurício. Tudo bem? Obrigado, eu agradeço o convite de vocês, vai ser um prazer bater esse papo aqui. Tá ótimo. Juarez, nesse primeiro momento, eu queria pedir para você falar um pouco como é que foi. Você já tem uma trajetória de quase 16 anos como publisher, que eu chamei, né, publicando uma publicação muito interessante do Polo Industrial de Manaus, e tem uma atuação profissional anterior a isso. Mas eu queria ir um pouquinho lá no início da sua vida, na verdade, né, para você resgatar um pouquinho o que aconteceu na sua infância e adolescência, mas que de alguma forma influencia no que tu fazes hoje no teu trabalho. Se tu puder fazer uma recuperação aí do que lá atrás aconteceu, de valores que foram formados e que você traz para a sua atividade profissional até hoje, seria o ponto que eu gostaria de entender. Tá bem. Eu acho que eu vou começar pelo início, né, como você está falando. Primeiro, eu sou nascido e criado na Amazônia, embora não apareça, né, eu não aparente ser daqui. Eu acho até que esses estereótipos hoje já estão bem mais diferentes do que estavam antigamente, né? Antigamente a gente via uma diferença muito grande das pessoas aqui da região. Hoje a gente já tem eu acho que essa miscigenação muito mais aparente, né? Meus pais vieram para cá, para Manaus, no final da década de 1970, chegaram aqui em 76 mais ou menos. Meu pai trabalhava numa fábrica em São Paulo, trabalhava numa multinacional que fabricava televisores, e na época a Zona Franca estava iniciando a produção de televisores aqui em Manaus. Então, ele veio para cá com a minha mãe, um ano depois eu acabei nascendo aqui, e meus irmãos também nasceram aqui. Ele ficou um período nessa fábrica lá, aproximadamente, acho que uns 15 anos. Depois desse trabalho concluído, quiseram devolver ele para a cidade natal dele, e ele resolveu não voltar e ficou por aqui mesmo, né? Ele é contador hoje, na verdade, desde que chegou aqui que ele é contador, e hoje tem o empreendimento dele já há muitos anos. Então, eu, na verdade, vim para cá, eu nasci nesse meio industrial, eu costumo dizer até que eu sou filho da Zona Franca de Manaus, sou filho do Polo Industrial de Manaus, porque eu sou nascido aqui em Manaus em razão dessa política pública que foi feita lá atrás no governo militar. Né? Exatamente, fazendo um resgate aqui, né, na década de 70 havia uma carência de profissionais qualificados do ramo da contabilidade, da engenharia, que veio uma mescla de pessoas que não tinha as instituições privadas que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje, né? Então essa formação de profissionais em alto nível ela era mais rara mesmo. Conta pra gente como foi a escolha da tua faculdade, como foi escolher o curso de administração. Bom, como eu falei, meu pai veio para cá para trabalhar numa fábrica, e aí depois de um tempo ele decidiu não voltar para a cidade dele e começar um empreendimento próprio aqui. Então, isso eu tinha 15 para 16 anos. Eu acabei me envolvendo nos negócios dele, de certa maneira, né, para ajudar, é natural o filho quando tem algum interesse na área. E a escolha da administração foi um pouco por isso, né? Era uma atividade, ele tinha um escritório de contabilidade, ele tinha alguns outros empreendimentos também, e a administração era necessária para ter uma visão mais abrangente sobre aquilo, né? Não necessariamente um médico vai ser o melhor administrador de um hospital, assim como um contador não vai ser o melhor administrador de um escritório de contabilidade. Então, a figura do administrador, eu acho que ela entra exatamente aí, né, para tentar dar essas ferramentas de gestão mesmo para você lidar com qualquer tipo de negócio, né? Tanto faz no setor privado como no setor público, né? A gente sabe que tem diferenças aí, mas é um pouco disso, né? Acho que todos deveriam aprender um pouco de administração, até para administrar um pouco da vida pessoal, né? Exatamente. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer ainda nessa transição ali, você falou que já com 15, 16 anos já ajudava os pais ali nos negócios que eles tinham, e aí
preciso dizer, eu conheço o Juarez desde essa época, né, dos 14, 15 anos, e Juarez era um jogador de basquete, é um jogador de basquete até hoje. E eu gosto de fazer essa pergunta, Juarez, se algo também do basquetebol você acha que influencia no teu jeito de trabalhar, na tua forma de trabalhar, se tem alguma coisa lá de trás dos treinos do Vitinha? Do professor Rezala. Professor Rezala Sêmen. Professor Rezala Sêmen. Tem e muito, né? Eu acho que como todo esporte é coletivo, no caso, que é o basquete, ele te dá algumas lições que servem para o resto da sua vida, né? Não só a parte do trabalho em equipe, mas você saber que todos são importantes para etapas, né, de um trabalho qualquer, por mais que você às vezes ache que o seu trabalho não tem tanta importância assim, mas as etapas todas do processo são muito importantes, né? E a parte principalmente de resiliência, né, cara? Porque você quando pratica esporte e acaba competindo, você precisa treinar bastante, precisa se dedicar, você precisa abdicar de algumas coisas, né? A vida é feita de escolhas, né? Toda vez que você decide fazer alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. Então o esporte acabou ensinando um pouco disso, né? Um pouco até dessa resiliência que eu diria que hoje em dia é importante não só para o empreendedor, né? É importante para qualquer profissional, eu acho, né? Hoje as pessoas estão com acho que um senso de concretização e de tempo muito pequeno, né? As pessoas estão com muita pressa de chegar à etapa final e não estão muito preocupadas em subir os degraus da escada, né? Sendo que são os degraus da escada que você vai ter que tropeçar no caminho para você aprender. Ninguém tem sucesso na vida sem errar. Não existe isso. Você pode falar, pega o Michael Jordan, que é da nossa convivência, ele foi o melhor dos melhores, mas ele errou muito mais do que acertou e perdeu muito mais jogo do que ganhou. Então, mas tem uma coisa interessante aí, lembrando um pouco, hoje também há uma carência de tempo, né? Então, com as responsabilidades da idade, você tem menos tempo. Mas naquela época você tinha um tempo de treinamento muito alto para poder fazer uma performance de equipe, né? Sim. Eu lembro era que dedicação, você precisava se dedicar, né? Exatamente, acabava abrindo mão de outras coisas ali em virtude disso. Sim. Como tudo na vida, você precisa se dedicar, né? Se você quiser ter sucesso em alguma coisa, se você não tiver dedicação, comprometimento, você não vai conseguir. As coisas não caem do céu, né? Embora hoje na internet, aí nas redes sociais, pareça que as coisas são fáceis, né? Assim. Como foi aí sim, já na faculdade? Conta aí como foram suas primeiras experiências. Olha, aí eu comecei a fazer faculdade depois de formado no antigo segundo grau, né? Hoje ensino médio. E comecei a fazer um estágio numa instituição financeira. Fazendo administração, comecei a fazer um estágio. E eu tinha tido contato na adolescência ali, de vez em quando ainda tinha uma prática prática de skate mesmo, né? Que acabou ficando um pouco até do longboard. A gente gostava muito de descer ladeira na época, com aqueles skates grandes, né, das rodas grandes. É como se você estivesse andando no mar ali, só que no asfalto. E existia uma deficiência muito grande que todos os praticantes do esporte relatavam na época, que só tinha uma loja que comercializava esse tipo de produto. E pelo fato de eu ter essa relação, minha família ser de São Paulo, e a gente ter contato, é um esporte que nasceu lá, né, que veio de lá, os produtos todos vêm de lá, então eu acabei identificando algumas oportunidades e comecei a trazer alguns equipamentos para cá, para Manaus mesmo, roupa, calça, roupas para prática de esporte, do skate em si. E aí a coisa começou a tomar uma proporção e eu acabei encontrando um pontinho comercial. Na verdade, a minha primeira atividade profissional e o primeiro segmento econômico que eu tive contato foi o comércio. É a atividade mais antiga, acho que da humanidade, né? Não deixa de ser. E aí foi onde eu comecei mesmo ali no balcão, vendendo equipamento esportivo, roupa. E aí a coisa foi tomando uma proporção, porque como tinha essa deficiência, essa lojinha começou a ter um resultado muito interessante e a gente começou também a atender as outras lojas. Porque aqui em Manaus, é até curioso isso, é interessante, faz parte aqui da nossa vida, né? A gente tem uma questão logística aqui que ela é característica de poucas regiões. A gente não é ligado por estrada, né, com outros estados. E esse transporte, esses produtos todos vêm do sul e do sudeste. Então, ou eles têm que vir de caminhão, chegar na beira do rio, entrar numa balsa e descer aqui, ou eles vêm de avião. O transporte aéreo, ele é muito mais caro do que o transporte rodoviário. Então, o que acontecia na época aqui? Essas lojas que existiam aqui,
eles faziam uma compra por mês no transporte aéreo. Então eles tinham um custo muito elevado. O que a gente fez? A gente se planejou, montou um estoque utilizando o transporte rodoviário, então conseguia um preço muito mais barato do que os outros concorrentes. A gente aconteceu o quê? Começou a atender também essas outras lojas. A gente começou a fechar algumas representações e distribuição de algumas marcas. E assim a gente evoluiu. Isso aí começou em 2000 para 2001 e foi até 2003. Durou uns 3 anos de atividade comercial nessa área, né? Esportivos focados em esportes radicais, né? Não era só skate, tinha algumas outras coisas aqui também. Na época teve um campeonato brasileiro também aqui de skate, quando inauguraram aquela pista na Ponta Negra, né? Lá veio, inclusive, a equipe toda do Brasil inteiro aí, os praticantes. Foi bem interessante, mas foi um período... Tá na moda novamente, né? Agora a gente tem uma atleta... eu sei que não faz um tempo já que saiu do mercado, mas agora a gente tem aí uma atleta olímpica, né? A Raíssa é verdade, eu tenho visto aí uma movimentação muito grande. Só um parênteses, curiosamente eu vejo, de vez em quando a gente está assistindo o campeonato na televisão lá da Raíssa, minha esposa é aficionada de esportes e sempre está acompanhando a performance da Raíssa. No final dessa etapa do comercial, digamos assim, né, a gente teve eleições no Brasil em 2002 e entrou um novo governo. O Brasil até então tinha vindo do Plano Real, né, que foi um plano econômico que mudou a realidade do Brasil, né, em termos de vida mesmo, do dia a dia. Equilibrou o dinheiro, né? Ele deu normalidade, digamos assim, para uma condição até de planejamento, né? Não existia muito esse planejamento porque eu lembro de histórias até de empresários, o salário que durava 30 dias para você pagar precisava ser corrigido toda semana no cofre da empresa, porque a inflação hoje era um valor. Daqui a 30 dias, aquele salário que você tinha já não comprava mais nem metade do que você conseguia comprar um mês atrás. Então o Plano Real trouxe essa estabilidade econômica. E aí o país começou a se desenvolver mais, a indústria começou a desenvolver. Até foi uma parte interessante aqui para a própria Zona Franca, né? Porque depois da abertura dos portos, do Collor, que foi exatamente um pouquinho antes do Plano Real, então combinou exatamente com esse desenvolvimento daqui. E aí em 2002 entrou um governo de uma ideologia diferente, que foi o Lula, que já tinha tentado eleição há muitos anos, e ele entrou em 2002, e aí em 2003 é natural quando você tem uma mudança assim de governo mesmo, e de política econômica, né, porque mudou um governo, mudou completamente a política econômica. É natural que o mercado sinta esses impactos, né, então o comércio foi um dos setores que mais sofreu um pouquinho, porque o comércio depende de dinheiro circulando ali, de salário na mão das pessoas para poder consumir. E aí nesse momento eu decidi mudar de segmento. Eu entrei, foi aí que eu conheci, na verdade, por um período curto que eu acabei trabalhando numa transportadora, que é quem atendia quem nos atendia na loja de skate era uma transportadora que a gente usava, e aí eu tinha relacionamento com eles, e ele ficou sabendo que a gente fechou, e falou, escuta, você não quer vir para cá, porque você sabe falar bem, você atende bem, que tal? Eu falei, vou, legal. Conheci as pessoas da indústria já nessa época, né? O meu pai, enfim, era desse meio, eu cresci nesse meio, e aí eu comecei a visitar algumas fábricas para vender transporte aéreo. E nesse inteirinho eu conheci uma empresa, comecei a trazer material de São Paulo para uma empresa de comunicação, eram jornais internos da antiga Multibras da Amazônia. Era uma agência que veio de São Paulo para cá, uma agência de publicidade que atendia a Multibras aqui em Manaus. Multibras fazia comunicação interna, né? Foi quando eu comecei a conhecer a comunicação interna e os benefícios da comunicação interna, né? Que vem, na verdade, um pouco da gestão de pessoas. Quando você tem uma estratégia de negócio, de você valorizar as pessoas para você melhorar o teu resultado, a comunicação é importantíssima para você conseguir fazer isso. E aí foi que eu conheci a comunicação e fui picado por esse bichinho da comunicação. E essa empresa de comunicação para quem eu trazia conteúdo, ele fez a mesma pergunta do cara do transporte. Eu falei, Juarez, você não quer vir aqui também? Porque eu vi que você fala isso, faz assim. Você não quer vir fazer o que você está fazendo, mas agora para comunicação? E aí eu fui para essa agência, e essa agência ficou aqui em Manaus ainda, isso aí era 2013, ele ficou aqui até 2006, mais ou menos, quando ele resolveu voltar para a origem dele, e aí a gente acabou assumindo esses clientes que ficaram aqui, e a gente foi evoluindo, fazendo comunicação interna até 2008.
que foi quando teve a crise do subprime, da bolha imobiliária, e isso chegou aqui nas fábricas em Manaus, né? As fábricas todas aqui apertaram os cintos, teve muito desemprego, inclusive, porque o consumo diminuiu, né? As fábricas aqui atendem o consumo nacional, diminuíram a produção, tiveram que desligar muita gente, com menos gente dentro, menos comunicação, enfim, menos orçamento, menos tudo. E aí a gente se viu de novo numa encruzilhada, né? O que faremos agora? Porque a demanda que a gente tinha para atender não existia mais. E aí surgiu a ideia de, poxa, a gente está aqui num meio industrial, num parque industrial que é referência para várias áreas, né? Vários produtos, atende o Brasil de várias formas. E esse segmento aqui não tinha um veículo de comunicação e não tinha uma ferramenta de integração dessa comunidade. Então a comunidade não tinha uma ferramenta, né? A fábrica daqui não sabia que o vizinho do lado tinha um problema igual ao dele e já tinha resolvido. E ele ainda estava batendo a cabeça para resolver e gastando dinheiro para resolver. Certo. Então foi aí que surgiu a ideia da revista PIN, que começou sendo a revista do Polo Industrial de Manaus, em 2009. Ela começou bimestral e depois de 6 meses ela já virou com periodicidade mensal. Ela até hoje continua saindo mensalmente, mas hoje ela não é mais só a revista do Polo Industrial de Manaus. Ela, desde 2016, 2017, por também convites da vida, a gente começou a se relacionar com empresas de fora do estado do Amazonas. A gente começou a entregar o prêmio de melhores empresas para se trabalhar na região norte, que é do GPTW, Great Place to Work. É um instituto americano já bem conhecido aqui no Brasil que aplica pesquisas de ambiência, né, organizacional. Eles elegem os melhores ambientes para você trabalhar. E a gente começou a entregar esse prêmio junto com eles e a publicar a lista da edição. Então, começamos a nos relacionar com mineradoras do Pará, com empresa de agronegócio de Rondônia. A revista do Polo Industrial de Manaus já não estava mais fazendo sentido quando a gente saía daqui. As pessoas, né, nem tinham interesse em saber que revista PIN do Polo Industrial, não quero. Foi aí que surgiu a ideia de incluir a palavra Amazônia. Então a revista do Polo Industrial de Manaus virou Revista PIN Amazônia, Política, Indústria e Meio Ambiente na região amazônica. Só que a gente não perdeu o nosso DNA, nós continuamos sendo uma revista de economia e negócios, que continua falando de Zona Franca, porque afinal de contas a Zona Franca é 50% ou mais da economia da região amazônica. Não tem como você falar de economia na Amazônia e deixar de fora a Zona Franca de Manaus. O que a gente fez foi agregar alguns conteúdos, né? A Amazônia, para quem não sabe, ela vive da indústria que tem aqui, né? Mas vive também de mineração e de extração de minérios, né? O petróleo também é um minério. Então, o Pará, Roraima, Rondônia, a nossa região vive economicamente disso, né? E um pouquinho de agropecuária também, mas a Zona Franca eu diria que é um motor, assim, de desenvolvimento da região, né? Eu sou um leitor da PIN Amazônia, né? Tenho várias edições em casa ali, tem um anuário estatístico, né? Sim. Vocês... O anuário não foi mais publicado desde a pandemia até agora, e esse ano nós reativamos ele novamente. Ele voltou na edição só online, e agora em 2026 a gente volta com a edição impressa de novo. É uma coisa que eu sugiro muito aos alunos acompanharem o anuário, porque você tem uma noção dos setores que estão crescendo, dos que estão evoluindo, né? Sim. E agora, com essa perspectiva também de conhecer um pouco dos negócios de outros estados da Amazônia, como o Pará, como Rondônia, como você colocou. E aí, Juarez, nesse desafio de estar sempre se relacionando com vários setores da economia, e eu vejo lá no site da PIN Amazônia tem várias entrevistas, hoje você é entrevistado aqui, mas lá você tem várias entrevistas com outras pessoas, com algumas lideranças também, empresariais. Sim. E eu te pergunto o seguinte, cara, não é um trabalho fácil, uma hora está em Rondônia, uma hora está em Belém, uma hora está em Brasília, e eu pergunto o seguinte, quando é que você chega assim e fala assim, pô, hoje foi legal, fiz um negócio que me deu, que vai render para a revista e foi bacana. Como é que é um dia desse? O que é uma coisa que faz você ficar satisfeito no final do dia? Uma coisa que faz a gente ficar satisfeita no final do dia é terminar uma edição da revista, ainda hoje, cara. Por mais, a revista hoje acho que está indo para esse mês de dezembro, é a edição número 189. Em janeiro vai ser a edição número 190, né? São quase 190 meses, né? As primeiras 5 edições foram bimestrais, então tem aí uns 180 e poucos meses. Mas ainda assim, depois de tanto tempo, quando a gente consegue finalizar uma edição e consegue ali matérias que a gente tinha se planejado para fazer, porque é muito comum a gente fazer uma pauta, planejar uma pauta e ela sair completamente diferente do que a gente achava que ela ia ser. Às vezes ela não rende o que você achou que ela ia render. Mas como a gente se propõe a trazer conteúdo, né? Eu costumo dizer que a nossa missão da revista é publicar conteúdo útil
para o desenvolvimento socioeconômico dos habitantes daqui da região. E a gente entende que isso não vai acontecer sem conhecimento. E conhecimento vem através de leitura, vem através de educação. É muito difícil você adquirir conhecimento hoje sem leitura. Eu sei que tem as opções de áudio, de audiovisuais, mas a leitura ainda é uma ferramenta muito forte no desenvolvimento da capacidade cognitiva e para você, óbvio, conhecer o mundo como ele é. Mas quando a gente consegue concluir uma edição que a gente sabe que ali tem esse tipo de conteúdo, que ele vai fazer a diferença na vida de alguém, vai às vezes dar um insight para alguém, ou vai inspirar alguém, ou vai servir de exemplo para alguém, olha aqui o que esse rapaz aqui conseguiu fazer, eu também consigo. Então isso pra gente acho que é a maior satisfação, porque a gente está cumprindo a nossa missão, né? É um trabalho silencioso, na verdade, né? E muito pouco reconhecido e valorizado, infelizmente. Por várias razões, né? O Brasil tem um índice de leitura muito baixo, né? A gente tem perdido o número de leitores, e né? O Amazonas da região norte inteira, ele é um dos índices mais baixos de leitura. O Pará da região norte é o maior. Hoje, para você ter ideia, Maurício, o Pará tem quase 50 bancas ainda na rua. Belém do Pará, você tem banca de revista na rua, com acervo de revista e continua sendo consumido. Aqui em Manaus a gente tinha 50 bancas antes da pandemia, hoje sobraram 4. E essas 4 são aqueles clientes muito antigos que ainda param de carro do lado dali, como tem no Seu Antônio, na frente do cemitério, aquela banca Chile ali, né? É uma pena isso, porque a leitura é extremamente importante. Acho que esse é um desafio, né? Eu sou um leitor, procuro estar sempre lendo, sempre tem um livro na minha mesa, no meu carro, e é um livro que eu tenho acompanhado. São metas que a gente coloca. E assim como no treino esportivo, a leitura também faz parte de uma rotina ali. E é um desafio, eu acho que você está colocando uma situação desafiante. Eu acho que, por exemplo, também o fato de hoje você tinha uma grande livraria que fechou, né, num dos shoppings grandes aqui da área central da cidade. Sim. Tem uma deficiência de Ela livrarias. Fechou, não foi só em Manaus, né? A livraria faliu no Brasil, né? Todo, né? Isso é um dilema mesmo. Juarez, estamos chegando à parte final da entrevista e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Na verdade, uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos os homens de negócio que eu conheço. E ela é baseada um pouco numa pergunta que o Peter Drucker costumava fazer aos empresários com quem ele se relacionava. E ele teve a oportunidade de se relacionar com grandes empresários do mundo, né? E uma pergunta que ele dizia que sempre tinha a oportunidade, perguntava aos empresários, what's your business? Qual é o seu negócio? O que você entrega? Conhecimento. O que a gente faz é levar conhecimento. E aí eu posso dizer que é levar desenvolvimento. Se você quiser ir mais para frente ainda, eu não sei, acho que todo mundo, não sei se é todo mundo que busca, né? Mas geralmente todos buscam a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. É que é difícil você dizer o que é ser feliz, né? Ser feliz para cada um é uma coisa diferente. Mas você nunca vai ser feliz se você não tiver desenvolvido, se você não tiver se desenvolvido. E esse desenvolvimento, eu acho que ele passa até por aquela pirâmide de Glasgow, né? Você primeiro resolve todas aquelas suas prioridades básicas. De Maslow. De Maslow. Glasgow. Tirei Glasgow. Eu acho que Glasgow é a capital da Escócia. Pô. Eu já falei alguma coisa com o ex, algo desse tipo. Mas é mais ou menos isso, assim. Quando você consegue satisfazer essas necessidades básicas, né? E aí você consegue passar para essa segunda etapa, o conhecimento, quando você passa daqui para... Eu diria que conhecimento até para cá para baixo é extremamente importante, né? Porque você só vai conseguir uma colocação legal no mercado de trabalho, você vai ter uma renda sendo empreendedor se você tiver conhecimento, se você se preparar, se você se capacitar, você estudar e tiver informação sobre aquilo que você quer fazer. Não existe isso, né? De você, vou abrir um negócio aqui porque eu não quero acordar cedo ou eu quero trabalhar menos, porque hoje o que mais tem, né, são as pessoas buscando o mais com menos, né? Não sei se você já viu aqueles cursos, trabalhe 4 horas por dia e fique rico. Acontece muito isso, sim. E isso não existe, né? É uma ilusão. Então, eu acho que é conhecimento. O que a gente entrega é isso, que a gente faz, né? A gente está sempre em busca de conhecimento, de preferência construtivo e útil para o desenvolvimento. Eu acho que é mais ou menos isso. E pensando aí no futuro agora, né? No futuro do Brasil, do Amazonas e também no futuro da revista Pinha Amazônia, como é que você visualiza aí os próximos anos para a Pinha Amazônia
aí também para o futuro da... Olha, eu te diria que eu nunca tive tão otimista, Maurício. Em todos esses anos, apesar da gente ter esse cenário de eleições ano que vem, né, majoritárias aí, que pode mudar alguma coisa, mas eu nunca tive tão otimista pelo seguinte: a PIN Amazônia já deixou de ser uma revista há algum tempo. Inclusive, esse ano a gente fez uma série de movimentos e mudanças e investimentos. Hoje a gente se transformou numa plataforma digital mesmo. Só que a gente está a gente está avançando mais, a gente deixou de ser um veículo de comunicação hoje, a gente não é mais só uma plataforma de jornalismo econômico, como a gente costuma dizer. E a gente está avançando. Por exemplo, eu vou dar em primeira mão para você, eu não sei se eu posso, mas a gente está lançando um programa, um projeto que chama Conexão Amazônia. É um programa da revista PIN Amazônia, da plataforma PIN Amazônia, mas ele vai se propor a fazer um intercâmbio empresarial entre os estados da Amazônia. Então, por exemplo, agora em março a gente vai levar um grupo de empresários daqui de Manaus para Boa Vista, para conhecer a economia de Boa Vista, o mercado de Boa Vista, porque eles estão interessados em investir em Boa Vista. E da mesma forma a gente vai trazer um grupo de empresários de Boa Vista para Manaus, para conhecer o polo industrial, para conhecer o nosso complexo logístico aqui, que é algo absurdo, né? Para quem ainda não tem, até sugiro quem não conhece visitar os 2 portos que a gente tem aqui. Estudantes de administração, inclusive eles estão de portas abertas, tanto os superterminais como o Porto Chibatão. Eu diria que é uma visita esclarecedora, para todo estudante deveria fazer uma visita lá para conhecer como é que as coisas chegam aqui, né? Como é que a gente se movimenta, né? Porque Manaus se movimenta através da água. Então esse programa que a gente está lançando, ele está indo um pouco além do jornalismo. O jornalismo econômico vai dar toda a base, né? Vai produzir muito conteúdo, vai dar informação, dado estatístico, mas a gente vai tentar fomentar esse intercâmbio. Então o que a gente quer é que a balança comercial dos estados aumentem. Só que entre os estados da Amazônia, por exemplo, o Amazonas aqui compra máscara de proteção da Bahia. Ora, se Roraima aqui está produzindo máscara de... Por que está comprando da Bahia? Deveria estar comprando. Então a gente vai tentar um pouco fomentar esse movimento. Criar conexões comerciais. E o que vai acontecer? Manaus, como a gente está agora iniciando a transição da reforma tributária, a partir de janeiro, certo. Agora começa a transição da reforma tributária já. A gente vai ficar com 2 regimes tributários, aí já é mais para quem é contador, né? Tributarista. A gente vai piorar um pouquinho para depois melhorar. Então a gente vai ficar com 2 sistemas tributários funcionando. E em 2032 ele vai concluir essa transição. O que vai acontecer? A partir de 2032, a cidade de Manaus é a única cidade no Brasil que vai ter incentivos fiscais para a produção industrial. Então, o que isso quer dizer? A Zona Franca, que já era muito forte, ela vai ficar mais forte ainda. Então, já está acontecendo, inclusive, um movimento de empresas, todas as empresas já sabem disso, né? Empresários e as empresas do Brasil inteiro já têm esse calendário, já sabem dessa transição, e todas já estão fazendo movimento. Para você ter ideia, tem muita empresa já aqui que não está se instalando em Manaus porque não tem terreno, não está encontrando terreno para comprar num preço acessível, e estão resolvendo se instalar em outros lugares. Então a tendência é que Manaus, nos próximos 10, 20 anos, ela vai crescer assim de uma forma exponencial, porque ela vai ser a única no Brasil que vai poder oferecer incentivo fiscal para a indústria. Então, qualquer indústria nova que vá se instalar, ela vai pensar 2 vezes em não vir para cá. Vai ter alguns produtos aí que, claro, peso... do PPB, se vai ter o PPB ou não, se vai conseguir valor agregado ou não, a tecnologia embarcada é muito alta ou não. Então, assim, o Sul e Sudeste ainda vão abrigar alguma parte dessa, mas eu diria que a grande parte pode vir para cá. Agora, cabe ao nosso Estado, até aproveitando que ano que vem eleições, né? Vai vir aí um novo governador, precisaria ter um planejamento, assim... de desenvolvimento, né? Um planejamento de desenvolvimento de preparação para né? isso, de preparação para esse cenário, porque já está acontecendo, já está faltando terreno aqui, a gente já está perdendo emprego. A gente já poderia estar com mais empregos aqui, mas por falta de um planejamento público, né, e econômico, de planejamento mesmo, aí é um planejamento de Estado, né? Não é de governo, é um planejamento de Estado mesmo para olhar os próximos 30 anos, então 20, 30 anos. A gente acha que ano que vem o novo governador vai abraçar essa bandeira, porque está todo mundo já alertando, né? Isso já está acontecendo desde esse ano. Mas é muito boa a visão de futuro, falando algo que já está acontecendo, que é a transição da reforma tributária, e essa posição que você coloca, realmente nós estamos passando por um momento que pode complicar, porque você já é complicado, e aí você entra um regime novo de transição,
que se encerra em 2032. Então vai complicar para depois melhorar. Mas eu diria que para os administradores é o melhor dos cenários. Oportunidades aí não vão faltar. Para os contadores melhores é Para os melhor contadores ainda. também, advogados, tributaristas, Exatamente. então. Mas todos precisam, todas essas empresas que vêm para cá precisam de um administrador lá dentro. Então, até para essa área de administração, é um campo que vai ter crescimento, porque vai haver demanda. Né? Esse é um desafio nosso aqui na Universidade Federal do Amazonas também, aproximar também todos os conteúdos que são lecionados, tanto na agropecuária, quanto no comércio, quanto na indústria, da legislação da Zona Franca de Manaus, né, que acaba sendo uma exclusividade entre os 5.000 e tantos municípios brasileiros. Sim. Isso é importante. Bom, Juarez, muito obrigado. Falando em meu nome, pessoal, dessa equipe desse projeto de extensão, dos meus colegas, professores e alunos do curso de administração, muito obrigado por estar aqui na Universidade Federal do Amazonas e por aceitar essa troca de experiências. Valeu? Eu que agradeço. Obrigada.